Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está baseado no livro de Josué, capítulo 1. E o título dessa mensagem é Seja forte e corajoso para ter sucesso e prosperar em tudo o que realizar. Seja forte e corajoso para ter sucesso e prosperar em tudo o que realizar. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Quem não gostaria de ouvir uma palavra como essa? Quem não gostaria de ter sucesso em todas as suas realizações? Quem não quer prosperar? Mas qual é o contexto em que Josué recebe essa palavra? O contexto é a pessoa que você mais ama e mais admira acabou de morrer. É um contexto de uma grande perda. Talvez a pergunta que Josué e as pessoas que estavam em volta dele fizessem naquela época é: o que será do nosso futuro? Como vai ser agora? Talvez para Josué o que estivesse mais iminente naquele momento era mais fracasso do que sucesso. Era mais o fim do que o começo. Talvez para Josué esse momento não era o momento em que ele se sentia a pessoa mais forte do mundo. E o que eu quero chamar a tua atenção aqui é que talvez você já deve ter ouvido em algum lugar dizendo assim: o mundo de hoje não é para os fracos. O mercado não é para os fracos. Eu mudaria essa frase. Eu dizia que o mundo de hoje não é para os que se acham fortes. O mundo de hoje é para aqueles que na sua fraqueza encontraram a força em Deus. Deus não fala aleatoriamente com Josué: seja forte e corajoso, porque ele era covarde. É porque talvez ele estivesse vivendo o pior momento da sua vida. Um momento de vazio, de falta, de abandono, de não saber como vai ser o futuro. Um momento de crise. E eu vim essa noite para te dizer que Deus sempre tem uma última palavra para te dizer no seu momento de crise. Deus tem sempre uma última palavra para nos dar no momento de perda, de falta, de perspectivas que não existem mais. Isso é incrível. Isso nos faz entender por que Deus disse para ele tantas vezes: seja forte, seja corajoso. Seja forte, seja corajoso. Porque não era como ele se sentia, mas é o que ele encontraria em Deus se nele confiasse. Talvez você hoje não se sinta a pessoa mais forte do mundo, mas muito provavelmente você esteja aqui porque Deus quer entregar essa palavra para você, para que você entenda que no momento de perda, Deus pode fazer dele um momento de ganho. No momento em que ele perde Moisés, ele ganha algo. As palavras de Deus, elas não são motivacionais. Deus não estava motivando Josué. Qual a diferença do desanimado e do desmotivado? Ânimo vem de alma, de dentro. Motivo é exterior. O homem estava num jardim do Éden em que ele tinha o seu espírito animado pela presença de Deus. Satanás vem como um bom publicitário da modernidade e tenta fazer acreditar que ele tem uma dor, que existe algo que ele não tem e ele precisa muito. Isso está fora dele ou está dentro dele? Está fora dele. Tem algo que vai te dar muito resultado que você precisa. Tem um fruto que você tem que conquistar. Algo que Deus não te deu. Faz o homem acreditar que ele tem falta de algo. Então a palestra motivacional é para te dar um motivo exterior para que você faça uma tarefa. Ânimo é quando Deus te dá força dentro, querido.
E independente da circunstância, você sempre vai se sentir fortalecido. Então nós não estamos aqui para te trazer uma palavra motivacional. Nós estamos aqui para que uma palavra que é espírito e vida sopre força dentro de você. Por isso que ele diz, Números capítulo 27, 18. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há espírito. Era o homem que tinha espírito dentro e não precisava de um motivo fora. E o que Deus fala para ele é apenas a reavivar a palavra que Moisés já tinha liberado sobre a vida dele dentro. Você tem uma palavra dentro de você. Você não precisa de nenhum motivo fora de você. Seja forte, seja corajoso. Seja forte e corajoso para entrar no lugar da promessa com a mesma fé que você saiu do lugar da opressão. Entrar no lugar da promessa com a mesma fé que você saiu do lugar da opressão. Aqui ele diz, primeiramente, Moisés morreu, agora levanta-te e segue. Deus aqui em nenhum momento está desconsiderando toda a obra de Moisés, mas está dizendo para Josué que agora, nesse momento de perda, nesse momento de crise, sabe o que significa a palavra crise? Perda súbita de controle. Então, quando ele perde o controle da situação, porque ele não tem mais a segurança que ele tinha com Moisés perto, Deus diz para ele, você perdeu o controle, mas eu te falo, levanta-te e segue. Com a mesma fé que você viu Moisés saindo, agora você vai entrar. Com a mesma fé que Moisés e uma geração saiu, eu vou te dar força e coragem para que você entre num novo tempo e entre em um novo ciclo. Precisamos entender a hora de andar sobre a palavra que recebemos sobre as nossas vidas. Precisamos entender a hora de colocar em prática as coisas que ouvimos. Josué ouviu muita coisa. Josué viveu muita coisa. Só que chega uma hora, meu irmão, que você tem que começar a andar sobre aquilo que você ouviu. Quantos anos estamos aqui ouvindo tantas mensagens? Nós sofremos de um mal terrível. Sabe qual é? De orar pelo que não sabemos, ao invés de começar a viver o que já sabemos. Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra. Isso é conhecido ou desconhecido? Conhecido. Difícil ou fácil de entender? Sai da sua terra. Ok. Deixa a sua terra, parentela, casa do seu pai. Para onde que eu vou? Eu vou te mostrar. Se somos nós hoje, a gente faz uma campanha para que Deus fale para nós o lugar que nós temos que ir. E aí você nunca sai do lugar que você tinha que ter saído. Você fica a vida toda orando e nunca sai do lugar. Porque chega uma hora que Deus diz, levanta e vai, meu. O que eu não sei, pertence a Deus. O que eu sei, pertence a mim. Eu sou o responsável pelo que eu sei. Deus é responsável pelo que eu não sei. Se eu fico perguntando o que ele não sabe, eu estou dizendo, Deus, você sabe o que você está fazendo mesmo? Ele diz, por que você não começa a fazer o que eu já te falei? Jesus tinha ressuscitado, estava com os apóstolos e disse assim, fique em Jerusalém. Difícil? Sim ou não? Não. Aí eles perguntaram, mas será esse o tempo que o Senhor vai restaurar a glória do reino de Israel? Ele fala, não compete a vocês saber tempos ou épocas. Fique em Jerusalém. Deus já tem nos falado tantas coisas tão lindas e tão claras sobre o que deve ser feito, mas nós continuamos orando pelo que não sabemos. Você só vai alcançar o que para você hoje é desconhecido se você começar a andar sobre aquilo que você já sabe. Deus falou, Josué, você já ouviu muita coisa, você já viu muita coisa, agora é a hora de você se levantar e andar sobre aquilo que você ouviu e viver aquilo que você viu em Moisés. Precisamos hoje de uma geração que tenha atitude, que se posicione firmemente em dias tão difíceis. Todo mundo se posiciona na internet, mas ninguém se posiciona na vida. Hoje a família vive uma crise de confessionalidade. O Estado é laico, a educação é laica, o direito é laico. Nada pode falar sobre religião, sobre Deus. A família também está virando laico. Eu não posso mais dizer que a minha família é uma família confessional, uma família cristã que crê em Jesus, que vive a prática da palavra de Deus. Ele diz, Josué, se levante. Vai ser difícil que você vai enfrentar? Vai! Mas se você for forte e corajoso e tomar uma posição, eu vou fazer você entrar. As promessas de Deus falam sobre o futuro, mas o primeiro passo sempre tem que ser dado agora. Estou entendendo? Ele fala da terra prometida, ele fala sobre o futuro, porém, o que vai determinar onde você estará amanhã é o tipo de posicionamento que você vai ter que tomar agora. Eu prometi aos seus pais, Josué, uma terra, mas para você entrar na terra, primeiro você vai ter que pisar na água. Estamos juntos? Repita comigo, para todo propósito, existe um primeiro passo, e o primeiro passo, você sabe qual é. Então pare de orar e ande. Deus vai abrir as portas, mas se você não der o passo, você não entra. Se prepare
para o que está sendo preparado para você. Paulo fala que nós somos feituras de Deus, a quem de antemão Ele preparou obras para que nós já andássemos nela. Uau! Já parou para pensar que Deus já preparou coisas para você viver? E Ele diz: Josué, se levante e se prepare para entrar no que eu preparei para vocês. Quantos estão orando por oportunidades? Mas quantos se preparam para ela? Eu estou orando para que Deus traga um novo ciclo na minha vida profissional. Você está se preparando para isso, filho? Eu estou orando para que Deus me use no ministério. Você está se preparando para isso, filho? Eu estou orando para constituir família. Você está se preparando para isso? Ele diz: se levante e se prepare, porque eu preparei algo para você. O amanhã está vindo te encontrar. Você está pronto para ele? Lucas 14, Jesus fala algo poderosíssimo. Fala sobre a mesa do reino. E que ele convidou alguns irmãos para um banquete. E aí ele esperou um tempo para preparar o banquete e enviou o mensageiro para dizer: o banquete está pronto. Só que as pessoas que foram convidadas se envolveram com as coisas da vida e deram desculpas, porque não se prepararam para a mesa do banquete. Ele está falando sobre a mesa do reino dos céus, sobre o amanhã que está vindo nos encontrar, sobre coisas que Deus tem preparado para nós, que está vindo ao nosso encontro. Mas nós vamos nos envolvendo com as coisas da vida e não nos preparamos para o que está preparado. A pior coisa que tem é você ver a oportunidade passar por você e não poder entrar nela, porque você nunca acreditou que ela chegaria. O que adianta ter tantas palavras poderosas sendo pregadas aqui? Profecias atrás de profecias, decretos atrás de decretos, se nós não nos preparamos para o que Deus está preparando para nós. Tem alguém aí? Josué aproveitou as oportunidades de se preparar e aprender com Moisés. Ao mudar esse ciclo, ele não cai de paraquedas dentro do propósito. São anos que ele vem aproveitando as oportunidades de se preparar ao lado do maior líder da história da humanidade. Ele começou a se aproximar dos melhores. Se eu acredito que Deus tem um propósito para a minha vida, eu preciso me preparar para Ele. O reino de Deus é de filhos, mas não é para meninos. Você tem que crescer. Eu vi uma pesquisa, olha o que diz: as pessoas se tornam a soma das 5 pessoas mais próximas dela. Ou seja, você se torna a soma do seu círculo de relacionamentos. Você se torna uma soma da influência das pessoas com as quais você se relaciona, das quais você é próximo, das quais você admira, das quais você ama. Esse seu círculo próximo sempre te influencia a tirar o melhor de você ou o pior de você, a estimular você a crescer ou acomodar você no universo irrelevante da mediocridade. Quando você muda o seu círculo de relacionamento, você muda o seu ciclo de desenvolvimento. Eu percebo isso muito claro, às vezes até olhando para as minhas filhas. Quando muda o círculo de relacionamento, eu vejo elas entrando num novo ciclo de desenvolvimento. Por quê? Porque começa a se cercar de pessoas que exigem mais do padrão dela. Isso quer dizer o quê? Que até mesmo pelos relacionamentos que você escolhe, você me diz se você está se preparando para o que Deus tem preparado para você. Ou se você está negligenciando e não se importa, ou talvez não acredite no que Deus está preparando para você. Se você não se levar a sério, não espere que as pessoas te levem a sério. A primeira geração teve fé para sair do Egito. A segunda teve fé para entrar na terra prometida. Você não pode esperar da geração passada aquilo que Deus colocou sobre a responsabilidade da sua geração. Deus nunca faz tudo em uma geração só. Cada geração cumpre uma parte do grande propósito que está sendo escrito na linda história de Deus. Noé entrou numa arca, Abraão saiu de uma terra. José levou o pessoal para dentro de uma terra. Moisés tirou o povo da terra. Para quê? Para que Josué colocasse o povo dentro da nova terra. Cada um cumpre um papel dentro da história. E nós ficamos sempre colocando a culpa nos portugueses que vieram para o Brasil. E eu quero te dizer algo. Você pode me perguntar: pastor, como que eu posso saber se eu estou no caminho correto? Como que eu posso saber se eu estou avançando na jornada da vida cristã? Olha a história. Moisés, com a primeira geração, ele feriu uma rocha. Quando ele já estava com Josué, ele teve que falar a rocha. Primeiro,
Cristo é ferido, depois ele é ressurreto. Primeiro eles passam pelo Mar Vermelho. Vermelho é a palavra que significa a palavra Adão. Primeiro eles passam pelo primeiro Adão, que é natural. Depois eles têm que passar pelo o Rio Jordão, que é onde Jesus foi batizado, que significa aquele que desce, aquele que se humilha, aquele que veio até nós. Primeiro ele passa pelo primeiro homem, para então experimentar um novo homem em Cristo. Aí você me pergunta, como que eu sei se eu estou no caminho? Se cada passo que você dá, você conhece mais sobre o Filho de Deus, você está no caminho. Porque assim é a história. Conforme ela vai se desenvolvendo, mais o propósito de Deus vai se revelando. Quanto mais próximo do amanhã, mais clareza sobre o que eu vou viver eu tenho. Tanto é que Deus fala para Josué todos os limites da terra. Você vai até aqui, 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 aqui. Ele tem clareza do que ele tem que fazer, com quem ele tem que fazer, como ele tem que fazer e a hora que ele tem que fazer. Propósito, tempo e modo. Se hoje você conhece mais Jesus do que há um ano atrás, você está no caminho. Se você está parado no mesmo lugar de um ano atrás, você não parou, você retrocedeu, porque o reino está sempre se movendo. E se eu paro, eu não paro, eu retrocedo. Tem alguém aí? Segundo ponto, seja forte e corajoso para cumprir a promessa de ocupar todo lugar que colocar os seus... isso é muito poderoso. Como prometi a Moisés, todo lugar que colocar o seu pé, eu darei a você. Algumas coisas a gente precisa entender com relação a isso, querido. Por quê? Porque nós gostamos de resultado, mas detestamos processo. Quando eu leio o texto desse, sem enxergar o contexto e o modus operandi de Deus, o que eu vou pensar? Eu vou entrar naquele terreno, eu vou pisar naquele terreno, e Deus vai me dar aquele terreno. Porque dentro da literalidade do texto, eu acredito que se eu pisar, é meu. Pisou, é meu. Pensa comigo. Isso é uma metáfora. Deus vai te dar a autoridade, não se você pisa no lugar e faz uma ação profética desprovida de obediência. Você começa a mudar os lugares em que você pisa, não pelo ato de pisar, mas pelo modo com que você anda. Vou voltar um pouquinho a fita e nós vamos cair em Deuteronômio capítulo 11, versículo 8, que diz: obedeçam toda a palavra que hoje estou dando a vocês, para que tenham forças, olha aí, força associado com obediência à palavra, para que tenham forças para invadir a terra onde estão indo, para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados. A terra da qual vocês vão tomar posse não é terra do Egito, onde vocês vieram e onde plantavam sementes que tinham que fazer irrigação a pé, como uma horta, mas a terra que vocês estão atravessando o Jordão e vão entrar para tomar posse é terra de montes que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor Deus cuida, e os olhos do Senhor teu Deus estão continuamente sobre... Então ele está falando aqui sobre o quê? Obediência. Lembra? Ao invés de orar o que não sabe, começa a andar sobre o que você já... Para quê? Olha o versículo 22. Se vocês obedecerem os mandamentos que entrego a vocês e cumprirem amando o Senhor, não é uma obediência baseada no medo, mas é uma obediência como um ato de amor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a ele, repita comigo, então, ele diz, o Senhor expulsará as nações da presença de vocês, vocês despojarão as nações maiores e mais fortes do que vocês, todo lugar onde vocês puserem os vossos, será de vocês, o seu território se estenderá. Presta atenção, ele não está falando de um ato aleatório, ele está falando de, se vocês obedecerem, se vocês guardarem a minha palavra, se vocês me amarem, conforme vocês vão andando sobre a terra, Deus vai te dando autoridade sobre ela. Aleluia! Estamos juntos? Repita comigo, se a terra foi contaminada pelo pecado do homem, a terra será redimida pelos abençoados de Deus que andarão nela. Por isso que ele diz, quando você entrar numa casa, diga o quê? Shalom. O ambiente tem que mudar. Por quê? Porque onde você entra, andando sobre princípios e obedecendo a palavra, você tem autoridade para mudar, para ocupar, para abençoar. Olha só que interessante. Ele vai dizer em Romanos capítulo 16, versículo 19, pois a vossa obediência é conhecida por todos, e por isso me alegro a vosso respeito. Quero que sejam sábios para o bem, simples para o mal, e o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás
Satanás e a graça do nosso Jesus seja... Quem é que vai esmagar quem? Quem é que vai esmagar quem? É você? Quem é que vai esmagar Satanás? Debaixo dos pés de quem? Então, quando você está andando em obediência, quando você dá esse passo, quem é que está andando com você? Quando ele fala, ninguém vai parar você, ninguém vai te resistir, é porque você é forte ou é porque o Deus forte está andando com você? É porque você é forte ou porque você está andando no Deus que é força? Quando Satanás veio para tentar impedir Jesus de começar a pregar o reino de Deus na terra, Jesus foi tentado no deserto, e conforme Jesus ia andando, Satanás ia se afastando, até que Jesus disse, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, e Satanás não pôde resisti-lo, e conforme ele foi andando, ele foi dizendo, o reino de Deus chegou. Está na hora de você avançar. Está na hora de você experimentar esse nível de autoridade que vai nascer da sua submissão à palavra de Deus. A andar com obediência. Não como um ato baseado no medo, mas uma demonstração profunda de amor e admiração. Obedecer significa olhar atentamente, prestar atenção, amar o que Ele é, desejar ser como Ele. Seja forte e corajoso, porque ninguém poderá resistir o que Deus está para fazer. Ele diz, ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. A palavra ninguém poderá resistir significa que ninguém vai prevalecer sobre você. Ninguém poderá te resistir significa que ninguém vai impedir você de alcançar aquilo que Deus te prometeu. Ninguém resistir você significa que, assim como ele disse para Abraão, Abraão, eu sou o teu escudo. Para alguém tocar em você, vai ter que passar por mim. Você viu alguém passar por Deus já? Você entende o nível de força, de autoridade que essa relação de aliança com Deus nos proporciona, querido? As portas do inferno não prevalecerão, não resistirão, não suportarão uma igreja que está andando em autoridade, porque está sendo cumprimento da palavra de Deus, se preparando para ser encontrada pelo reino vindouro. Homens do futuro que estão vivendo Deus aqui e agora. A vida eterna aqui e agora é que você conheça Deus e o seu Filho. Nunca te abandonarei. Essa palavra abandonar significa não te deixarei para trás. Jesus diz, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Quem você quer seguir? O motivacional ou aquele que coloca o próprio espírito dele dentro de você? Aquele que vai te dar um motivo fora ou aquele que te dá vida dentro? Pelo amor de Deus, gente. Jesus diz que nos últimos dias muitos enganadores viriam falando em seu nome. Você não precisa de um motivo, você precisa de um espírito. Porque senão alguém vai sempre ter que te dar um motivo novo. Deus nos deu o espírito, Deus nos deu uma causa, nos deu um reino, nos deu um destino. Ele nunca vai te deixar. Ele nunca vai te deixar para trás e dizer, você que se lasque para me alcançar. Talvez você esteja entregando o seu coração para quem não te ama. Ele diz em João capítulo 13, Jesus amou os que estavam com ele e amou até o fim. Cuidado com a meritocracia darwinista. Tem muito cristão que se diz criacionista, mas na sua filosofia de vida ele é darwinista, porque ele acredita na meritocracia, em que o mundo é dos melhores. Porque se o reino de Deus fosse dos melhores, nós não estaríamos aqui hoje, meu irmão. Paulo diz, se existe um pecador, e eu sou o maior deles, para que em mim fique claro que se algo acontece, acontece pela graça de Deus que em mim opera. O segredo para você não ser resistido, para que nada te pare, não tem a ver com a sua força, mas tem a ver com Deus que está sendo forte em você. Seja forte e corajoso, porque quando cumprimos as suas palavras, Deus faz as suas obras. Ele diz, somente seja forte e corajoso, tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Então você tem o que você sabe e você tem o que você quer. O que você sabe não mistura com o que você quer. E aí você precisa de um fator, obediência, porque é só a obediência que vai fazer com que o que você sabe mude o que você quer e dê resultado no que você faz. Não sei porque os princípios não funcionam na minha vida, é porque você não pratica. Água e óleo não misturam. Eu preciso ter um elemento catalisador que faça o negócio acontecer. Isso se chama obediência. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se não há fé, eu não conheço a palavra, não sei o que fazer, logo não tenho obediência. Então os princípios não funcionam
mencionam que a gente vive um fenômeno chamado a era da desinformação. Existe muito artigo e muita tese já comprovada de pensadores e estudiosos da área da comunicação que diz que hoje, por causa da velocidade com que há fluxo de informação, eu tenho acesso a muita informação muito rapidamente, que não dá tempo de eu assimilar, de eu pensar e de eu me posicionar. Então ela não informa, ela desinforma. E quanto mais informação você acessa, menos clareza você tem. A gente consome tanta informação que não consegue discernir, para compreender, para assimilar, para internalizar. E isso vai fazer o quê? Com que eu não consiga ter a clareza do que eu tenho que fazer. Temos que ter filtro, querido. Seja forte e corajoso para se manter na direção e não se desviar de nenhuma das suas palavras. Presta atenção em algo. Quando Jesus dá a grande comissão para os discípulos, ide e pregai o evangelho, ele diz, façam discípulos. Como? Ensinando a guardar. A palavra guardar é a mesma palavra para obedecer. Então o grande desafio da igreja não é ensinar a teoria, é ensinar como guardar, ensinar como obedecer. E como que se ensina a obedecer? Obedecendo. O problema é que nós viramos teóricos e ensinamos falando, mas não ensinamos a obedecer. Por que muitos dos nossos filhos não amam estar na comunidade da fé? Porque o Cristo ensinado na igreja não é encarnado em casa. Logo, ele não tem testemunho na cidade. O que você é lá fora? É o que você é em casa ou é o que você é na igreja? Claro que é o que você é em casa, porque em casa somos o que somos. É o que somos de verdade. Estão entendendo? Se Jesus não foi encarnado em casa, onde você é você de verdade, não é o que você vai levar para a cidade. E aí a cidade continua feia, o culto continua bonito e a vida em casa continua vazia. E aí você vem falar com o líder de jovens, por que seu filho não quer vir para a igreja? É claro, você nunca leva Jesus para casa, mas quer trazer o filho para a igreja. Jesus é celebrado na comunidade, encarnado em casa, testemunhado na cidade. Quando a cidade vê Jesus na sua vida, ela vai querer vir para a igreja para poder encarnar Jesus em casa. Tem alguém aí? O que é não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda? É, mantenha-se na direção. Não se deixe ser enganado. Não pegue atalhos. Não relativize verdades. Nunca negocie valores. Pare de ouvir conselhos de gente que não conhece Deus, porque aquele que ouve o conselho do ímpio se desvia pelo caminho dos pecadores. O que é o pecado? É o desvio. Estamos cansados de ter que atender situações, não de pessoas que vêm para buscar a restauração, mas de irmãos que vêm para comunicar uma resolução baseada numa ideia de empoderamento vindo de pessoas que não conhecem Deus. Foram perguntar para Jesus, e aí? É permitido o divórcio? Ele diz, o que está escrito no princípio? Qual é a ideia original de Deus? O que Deus pensa sobre isso? Eles falam, mas Moisés deixou. Tem muita gente que prefere mais Moisés do que Deus. Só que Moisés traz um plano de contingência para colocar limites na pecaminosidade do homem. Porque a lei de Moisés não salva. Ela revela o pecado e uma necessidade de salvação. E eu prefiro ficar com a lei de Moisés do que a cruz de Jesus. Porque para restaurar casamento, tem que morrer para você mesmo. Tem alguém aí? Ele diz que você será bem-sucedido em tudo o que realizar. O que é ser bem-sucedido para você, meu irmão? O sucesso tem a ver com o quanto você conquista para você ou o quanto você cumpre de Deus? Sucesso é conquista ou é cumprimento? Se mede pelo quanto eu conquistei para mim ou do quanto eu cumpri dos propósitos de Deus? A pior coisa que pode acontecer é você ser bem-sucedido naquilo que Deus não te chamou para fazer. Você vai olhar para a trajetória de Jesus. A trajetória dele foi bem-sucedida, não porque ele correspondeu à expectativa política das pessoas, mas porque ele cumpriu tudo aquilo que Deus tinha falado ao seu respeito. Por que ele nasceu onde ele nasceu? Para que se cumprisse o que foi falado ao seu respeito. Por que ele saiu e foi se refugiar numa outra cidade? Para que se cumprisse o que foi falado ao seu respeito. O tempo todo ele estava alinhando o céu e a terra nos seus passos, sincronizado, pontualmente obedecendo a Deus, aquilo que Deus tinha projetado para ele. Então, meu irmão, não se desvie. Estamos juntos? Repense seus conceitos, repense suas filosofias, não se deixe ser influenciado pelo espírito do mundo. O que olhos ainda não viram, o que ouvidos ainda não ouviram, o que nós ainda não conseguimos imaginar, Deus tem preparado aqueles que o amam. E Deus nos revela isso pelo seu Espírito. O Espírito que revela
as profundezas de Deus. Mas ele diz, você tem o Espírito de Deus que revela Deus, ou o Espírito do mundo que revela o mundo? Qual que é o grande ponto das cartas às igrejas do Apocalipse? Vocês toleram Jezabel, vocês toleram Nicolaitas, vocês toleram ensinos de Balaão. E a palavra é, não negocie, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Mantenha-se fiel aos seus valores, mantenha-se fiel à palavra, mantenha-se fiel a Jesus. Porque se assim acontecer, você vai começar a experimentar o cumprimento de todas as palavras de Deus na sua vida. Seja forte e corajoso para manter o seu comportamento alinhado com o seu conhecimento. Ele diz aqui, não deixe de falar as palavras do livro da lei e meditar nelas dia e noite. Repita comigo, meditar dia e noite. Então primeiro ele fala, você precisa andar segundo as ordens que eu dei a Moisés. Dê continuidade nessas palavras. Por quê? Porque se você cumprir essas palavras, você vai ser bem sucedido. Aí você me diz, aqui na minha cabeça eu sei, mas aqui dentro, meu desejo, não quero. E muitas vezes nós sofremos de um dilema, que aquilo que eu sei não é aquilo que eu quero, e aquilo que eu sei não se expressa naquilo que eu faço. Então como que eu vou alinhar o meu comportamento com o meu conhecimento? Porque parece que existe um abismo entre a minha mente e o meu coração. Parece que existe um abismo entre o que eu sei que tem que ser feito e o que eu acabo fazendo por causa do meu desejo. Como que nós vamos resolver esse problema? Para poder guardar essas palavras e para poder ser bem sucedido? Eu vou te dar uma chave. Qual é a chave? É construir uma conexão do que você sabe com o que você quer, porque isso vai começar a interferir no que você faz. Qual que é a chave? Meditação. Ele fala, não cesse de falar. Sabe o que é não cesse de falar? Não é não cesse de pregar, é não cesse de falar com você mesmo. O que é meditação? Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Estão entendendo? Não andais ansiosos, mas ocupe o seu pensamento com o que é verdadeiro, com o que é bom, com o que é justo. Isso é meditação. É quando você pega o que você sabe e internaliza. A semente, para dar fruto, ela tem que entrar na terra. Estão entendendo? Tem que penetrar. E a terra é coração, gente. Paulo fala que é Deus que opera em nós o querer e o fazer segundo a sua vontade. Então o que é meditar? Você precisa achar um tempo e um espaço para Deus na sua vida. Repita comigo, se eu não priorizar o que é importante, eu vou ser refém das minhas urgências. Urgência é resolver problema. Prioridade é prevenir e se trabalhar e se preparar para não tê-los. Estão entendendo? E eu deixo de ter prioridade e fico sempre me envolvendo com urgências. Se você tem muita urgência, é porque você perdeu prioridades. Quanto mais prioridades eu tenho, menos urgências aparecem. Tem alguém aí? Eu preciso priorizar. A minha primeira reunião do dia tem que ser com Deus. E eu vou meditar. Você não precisa ler muito. Leia apenas o necessário para que você fale com você mesmo, até que você dê tempo ao Espírito, para que isso que está na sua mente comece a entrar no seu coração e comece a transformar o seu querer, para que você comece a andar de acordo com aquilo que você sabe. E o seu conhecimento vai se alinhar com o seu comportamento. E o que você faz é motivo daquilo que você quer, porque você foi transformado por aquilo que você sabe. E eu preciso aprender o que eu sei, porque o fato de saber não quer dizer que você aprendeu. Estão entendendo? O que é meditar? É dar tempo ao Espírito Santo para que ele trabalhe no seu querer. E aí ele transforme o seu agir. Meditar é dar tempo para Deus trabalhar dentro de você. Estamos juntos? Diga para a pessoa que está do seu lado, se você quer viver um tempo de mudanças, se você quer ser uma pessoa melhor, você precisa dar um pouco mais de tempo para que o Espírito Santo faça o que ele tem que fazer dentro de você. E o fruto do Espírito, que é o amor, vai começar a florescer. Uma paz que você não tinha antes, uma bondade que você não tinha antes, uma paciência que você não tinha antes. Por quê? Porque você deu tempo para que Deus trabalhasse dentro de você. Aleluia. Isso vai fazer o quê? Com que você viva um tempo de alinhamento. Bons hábitos te dá qualidade de vida, mas não te faz um homem mais espiritual. Estamos juntos? Porque o que vai te fazer um homem espiritual é Deus trabalhando dentro de você. Seja forte e corajoso para não se deixar paralisar pelo medo, porque Deus está contigo. Quando falam para nós que nós vamos viver um momento novo, ou um ciclo novo, a gente pensa
que vai ser tudo diferente. Quem já pensou isso já? A Bíblia fala que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez? Tudo se fez novo porque mudou tudo ou porque agora ele tem uma maneira nova de ver tudo? Estão entendendo? Algo aconteceu dentro dele que faz ele ver tudo de uma maneira diferente. Ele chega em casa, está tudo do mesmo jeito, mas ele vê de uma maneira, ele vê agora a partir da perspectiva de Deus. Agora pensa comigo, Josué estava junto com Moisés quando aquela geração mandou os espias e aquela geração não creu. E ele olhou para a terra, estava tão pertinho. Ele foi lá, pegou um cacho de uva gigante, trouxe, ele pisou na terra, ele chegou tão perto. Mas talvez ele tenha ficado tão frustrado de ver que os seus irmãos não creram. E ele ficou durante 40 anos vendo uma geração morrendo e enterrando seus pais, todos os dias enterrando seus pais. Uma geração que acordava, ia trabalhar, dormia, esperando pela morte, numa vida sem propósitos, e ele ficou muito frustrado. Agora imagina, ele chega diante do mesmo cenário, a mesma terra, o mesmo lugar. O que você sentiria? Ele poderia ficar paralisado porque ele diz, esse lugar me traumatiza. Eu vivi algo tão frustrante nesse lugar que eu tenho medo. Será que vai dar certo agora? O que me garante que agora vai funcionar? E eu quero encerrar te dizendo algo. Seja forte e corajoso, porque você pode sair daqui e a sua empresa continuar sendo a sua empresa, a sua família continuar sendo a sua família, a sua faculdade continua sendo a sua faculdade, mas você não será mais a mesma pessoa. O que mudou não foi o lugar, o que mudou foi Josué, porque agora ele tinha uma palavra. Talvez você tenha passado por outros lugares, por outras experiências, e daqui a pouco você pensa, não quero mais viver nada disso, não quero mais saber de família, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de ministério. Por quê? Porque você entra num cenário como esse, é como se você revivesse de novo todos os sentimentos. Por quê? Porque você entra num lugar que é parecido com o lugar que você viveu, a sua experiência ruim, e isso te paralisa. Isso é um efeito da frustração. Mas eu quero te dizer algo. O fato das coisas não terem acontecido como você esperava, não quer dizer que as coisas não estão acontecendo. Você não é mais a mesma pessoa de 5 anos atrás. Você não é mais a mesma pessoa de 1 mês atrás. Conforme estamos avançando na nossa jornada, Deus vai nos dando graça. Não se deixe ser paralisado pelos cenários que são parecidos com os cenários passados, porque você é diferente e vai mudar o cenário. Josué mudou o cenário. Há 40 anos atrás eu vi uma geração paralisada de medo, mas eu vou entrar, porque o Senhor está comigo. A minha palavra para você é: se levante, seja forte, seja corajoso, porque você tem algo para cumprir nessa cidade. Você tem algo para cumprir no lugar em que você está. Você tem algo para cumprir aqui na comunidade da fé. Você tem algo para viver em Deus que é muito poderoso, querido. Seja forte e corajoso. Não estou falando de meritocracia, não estou falando de talento, não estou falando de habilidade. Eu estou falando de fé, de confiança. Pare de impor condições a Deus. Quem impõe condições a Deus nunca muda a sua condição. Quando você não impõe condições, a sua condição muda. Eu abençoo para que os irmãos, à medida que ouçam as palavras de Deus, sejam bem-aventurados. Sabe o que é a palavra bem-aventurado no hebraico? A palavra asher significa aquele que avança. Aquele que sempre está um passo à frente das pessoas que estão em volta dele. Sempre está pegando e vendo e percebendo aquilo que ninguém está percebendo. Porque fé não tem a ver com crença. Fé tem a ver com visão, com percepção. Eu abençoo para que você avance, querido. Lembre-se que nós somos fortes porque a palavra de Deus está em nós. Somos fortalecidos à medida que obedecemos às suas palavras. O autor de Hebreus diz que a maturidade, o crescimento, vem pela prática das obras. Em Efésios, Paulo fala assim: muitos de vocês já poderiam estar ensinando e ainda estão tomando leite. Por quê? Por falta de prática das obras, de atitude. Ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Quando eu vejo a relação de Moisés e Josué, eu me lembro muito da relação de Timóteo com Paulo. Paulo estava morrendo, chamou o seu filho Timóteo e diz: ei, seja forte e corajoso. Não despreze o que está sobre a sua vida. Continua, se levante, é a sua hora. Tem muita coisa ainda para ser feita. Tem muita coisa ainda para ser vivida. Se você crê nisso com todo o seu coração, queria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar.